A parábola do filho pródigo. Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 24. Nós vamos meditar nestes versículos nesta tarde. E diz assim: Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Então, neste momento eu quero trazer esta palavra, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Nós temos uma escolha. Nós vemos que neste episódio, nessa história, nesta parábola, o rapaz, ele teve uma escolha. Ele teve o livre arbítrio de escolher e ele disse que queria a parte da herança que lhe cabia. E ele decidiu, e o pai prontamente deu-lhe a parte da herança que lhe cabia. Nós sabemos, amados irmãos, amadas irmãs, que não é comum um filho receber uma herança antes da morte do pai. A herança só é em caso de falecimento do pai. E o filho mais moço recebe a parte menor. E o filho primogênito recebe 2/3 da herança. Então, amados e amadas, nós vemos que o filho, ele recebeu a parte que lhe cabia, não demorou muito tempo, ele resolveu sair. Pródigo significa gastador, esbanjador. E isso ele foi e gastou toda a sua herança. Quando ele viu que não tinha mais nada, sobreveio uma grande fome naquele lugar. E o único emprego que ele achou foi apacentar porcos. E ali, sem dinheiro, sem mulheres, sem as coisas deste mundo, ele começou a cair em si. Para ele não morrer de fome, amados, ele resolveu trabalhar ali, mesmo trabalhando, apacentando porcos. Isso para não morrer de fome, porque ele gastou tudo o que tinha. Foi aí que ele caiu em si. Ele começou a pensar e se arrependeu daquilo que tinha feito. Ele pensou em ir ter com o pai dele e ele disse: Pai,
Pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Neste momento, ele tomou a decisão de voltar para os braços do Pai, aleluia. Quando ele decidiu voltar, ele imaginou: até os trabalhadores do meu pai, eles têm o que comer, e eu aqui passando necessidades. Eu vou ter com ele, vou dizer estas palavras. E foi, amados, a escolha que ele teve de retornar foi melhor a escolha que ele teve na sua vida. Ainda deu tempo de retornar, antes que a morte o levasse. No momento em que ele foi, o pai o avistou de longe. Ele correu, o abraçou o filho, o beijou. E o filho imediatamente disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai imediatamente falou para os seus servos: traga-lhe a melhor roupa, traga-lhe sandálias, coloque um anel no dedo, mate um novilho cevado. Este meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Então, eles começaram a regozijar-se. Teve uma grande festa pela volta, pela escolha do filho que resolveu retornar à casa do pai. Nós temos a livre escolha, amados. Porém, eu digo, amados, que escolha você vai querer nesta tarde? Escolhe, pois, a vida para que vivas. Assim diz a palavra do Senhor. A palavra nos diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Se nós temos o conhecimento entre o bem e o mal, vamos seguir o bem. Se nós sabemos qual é o caminho que levará ao céu, vamos trilhar neste caminho. Nós sabemos, amados irmãos, que na nossa vida nós temos que tomar muitas escolhas, tomar muitas decisões. Assim como este jovem, primeiramente ele tomou a decisão de seguir uma vida dissolutamente, de gastar tudo aquilo que ele tinha, de gastar a sua herança, mesmo teu pai ainda não tinha morrido. Ele resolveu gastar. Mas em meio à dificuldade, ele pôde retornar. Ele tomou consciência daquilo que tinha feito de errado. E resolveu, ele se arrependeu de seus pecados. E resolveu retornar e pedir perdão. Ele pediu perdão dos seus pecados, aleluia. E ali houve uma grande festa. Porque ele se arrependeu de seus pecados. Nós temos a decisão, amados, em nossas mãos. Nós temos a decisão entre a vida e a morte. Nós temos o poder em nossas mãos para decidir. Assim como aquele jovem. Ele teve a decisão errada, mas depois ele se arrependeu e voltou aos braços do Pai. Aleluia. Ele pôde voltar. Nós temos este momento agora, nesta tarde, em te apresentar aquele que o amou lá na cruz do Calvário. Aquele que se entregou pelos seus pecados. Ele pode apagar os seus pecados. Ele morreu por nós. Ele pagou o preço com a vida. E eu te apresento Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Se quiseres nesta tarde ser liberto,
Se quiseres a vida eterna com Deus, aceite a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Amém.